Bem-vindos então a mais um momento onde a gente vai falar sobre a questão da intimidade dos casais e como que os psicólogos podem trabalhar com essa questão da intimidade. Eu sou a Bárbara, sejam todos muito bem-vindos ao programa Intimidade dos Casais no Divã. Hoje eu tô aqui com um convidado que é o Dr. Maurício Antunes Lima, que é urologista e é um dos profissionais com o qual eu mantenho não só um contato de encaminhamento e de recebimento de pacientes, mas também ele é um dos professores dentro do curso que eu desenvolvo para psicólogos quando a gente trata da questão da urologia e de todas as dificuldades nas disfunções com relação à intimidade dos casais. Eu vou pedir para ele se apresentar. Maurício, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer te receber aqui, a gente poder conversar um pouco sobre essa temática. Muito bem, Bárbara. Eu que fico honrado com o convite, né, de poder participar. Eu sou o Dr. Maurício Antunes de Lima, né. Eu tenho 20 anos de formado e sou urologista já há um bom tempo aí. Atuo aqui na região metropolitana e a gente trata aí muitos pacientes, né, nessa área. É óbvio que é um tema muito comum, né? E não tem dia que a gente no consultório não pegue pacientes, né? Com essa questão da intimidade, né? Essa questão da disfunção erétil, de ejaculação precoce, de alteração no libido. Uhum. São temas bem prevalentes, né? Uhum. Sim, e a gente tem visto, né, doutor Maurício, que a cada paciente que chega, né, é uma forma com que aquela intimidade se expressa, né, é muito singular. Claro que a gente tem uma série de coisas que vão se apresentar, né, quadros, a gente faz diagnósticos, né, e nós, psicólogos, a gente precisa muito da parceria de profissionais, porque muitas vezes a gente precisa checar, né, se aquela dificuldade, né, daquele homem é uma dificuldade só dele, é uma dificuldade que pode ser resolvida pelo casal, se é uma questão mais biológica, se é uma questão mais emocional. Isso para nós se apresenta muito e imagino que para ti também se apresenta muito. E como é que isso chega para ti, né? Como é que esse homem chega? Sim. Não, é muito importante a gente ter essa, digamos, essa multi... porque na verdade a abordagem ela vai ser multidisciplinar, né? A gente às vezes não Isso. vai conseguir resolver, né, sozinho, a gente precisa de colegas. Muitas vezes vai ser casos que o sexólogo que vai ter que nos ajudar, né? Assim Uhum. como a gente tem pacientes que, dependendo dos fatores de risco, eles vão precisar de uma abordagem do nutricionista, eles vão precisar de uma abordagem de um endocrinologista. Tu considera que é muito importante o profissional, tanto o urologista, imagino que o ginecologista e outros profissionais, o próprio psiquiatra também, ele precisa ter uma rede com quem ele pode contar, justamente Certeza. porque tu estava comentando, né, dessa questão de quando tu identifica que uma disfunção, né, nessa área da questão da intimidade dos casais, é algo que é psicogênico. Explica isso um pouco, como é que tu quebra esse diagnóstico, né? Como é que tu abre esse diagnóstico para a gente Sim, poder pensar nessa questão como é que essa intimidade se apresenta quando ela vem com essa dificuldade psicogênica? sim, sim. É, isso aí, claro, sempre tem que ter uma boa conversa com o paciente, né? Mas a gente começa assim a suspeitar que seja uma disfunção, vamos dizer assim, psicogênica, né? Principalmente assim, às vezes pacientes mais jovens, pacientes que iniciam com essas queixas assim abruptamente, né? Ou que ocorrem em determinadas situações não ocorrem, né? Aí tu vê assim pacientes que estão iniciando, né, A a vida vida, né, a parte íntima. íntima. Tu vê assim, ou muito paciente assim que tu vai conversar com eles e vê que eles estão passando por um momento difícil, um estresse, pacientes que têm ansiedade e que o relacionamento não está bom, né? Então, Uhum, aí é que, claro, vai entrar a questão do casal, né? Que é muito importante uhum. abordar. Tá, mas tu tem namorada? Não, tu é casado? Tu não é casado? Como é que tá teu relacionamento? Né?
isso aí, às vezes, muitos colegas não entram muito nesses detalhes, mas são coisas importantíssimas, né, para te poder chegar a um diagnóstico, né? Uhum. Sim, e isso é uma coisa bem interessante, né? Faz diferença tu ter essa resposta do paciente ali, se ele está num relacionamento ou não, e também quando tu já faz esse encaminhamento, porque muitas vezes a gente recebe, né, nós psicólogos, a gente recebe o pedido, às vezes, né, hoje mesmo, né, eu recebi vários pedidos de homens aonde eles querem resolver, onde eles acham que eles são a única fonte do problema. E na verdade, não é que ele não é a fonte do problema, mas a solução, ela passa pelo relacionamento. Como é que, assim, tu consegue também, né, doutor Maurício, assim, trabalhar com eles, né, com o paciente, essa visão, né, de que eles têm que trabalhar de uma forma conjunta, né, de que ele e a mulher são responsáveis por isso, ele e a mulher são responsáveis por esse relacionamento, por cuidar dessa intimidade de uma forma conjunta, né? Isso aí, isso é muito importante, né? Na verdade, a sexualidade é os dois, é o casal, né? Não adianta só partir de um, não é só um que tem que ter interesse, um que tem que procurar, tem que ser os dois, né? A gente vê muitos pacientes que acham que realmente o problema é comigo, doutor, mas tu vai conversar, tu vê, não, mas a minha parceira não me procura, é só eu que tenho que procurar, né? Ela acha que é feio ela procurar, né? Não, é o homem que tem que procurar. Então, na verdade, o homem, cada vez mais, com o tempo, com a idade, ele precisa também de estímulo, ele precisa de mais clima, de mais preliminares, para conseguir ter uma ereção, né? Isso não é uma coisa que é feia, ou porque, não, eu estou com problema. Não, é da natureza do homem, né? Então, quer dizer, se ele não tem uma parceria, né? Daí que vai entrar a mulher, óbvio, vai entrar a parceira, senão não vai conseguir ter. Então, às vezes, aquela disfunção erétil que ele acha que ele tem, não é disfunção erétil, porque ele não tem companheira boa, não tem um clima bom, né? Não tem uma intimidade adequada, né? Então, vai mais ou menos por aí, né? E, doutor Maurício, tu identifica que eles sabem fazer isso sozinhos, como retomar essa intimidade do casal? Não grande sabe. Maioria das vezes não. Tu vê aquele paciente assim que falhou uma vez, né? Alguns pacientes encaram aquilo como uma coisa natural, mas muitos pacientes eles encaram aquilo como o fim do mundo. E aí eles vão bloquear. Eles vão bloquear cada vez que for partir, né, para um relacionamento, eles já vão ansiosos, vão nervosos, vão inseguros, pensando que aquilo ali vai ocorrer de novo, e vai ocorrer, né? A famosa ansiedade de performance, né? Isso. Então aí tem que trabalhar isso aí, para desbloquear isso aí, né? E aí que vai entrar o psicólogo, o nosso trabalho, né, também, e às vezes assim, o paciente vir conversar, né, às vezes fazer alguns exames, ver que está tudo bem, a gente tranquilizar o paciente, passar uma certa segurança, às vezes só isso aí já basta, né? Entendi. Que é quando tu mostra pra ele, olha, não é físico, porque ele vem, assim como às vezes ele vem pra mim também. Ele vem achando que eu tenho a pílula mágica para resolver o problema. E que tu vai resolver médico, todos os problemas ali em 20 minutos, 30 minutos. E tu como médico mais ainda talvez. Ou doutor, me dá aí um remedinho, ou para baixar a ansiedade, ou para eu, né, ficar com ereção, ou para eu ter desejo, me dá aí. Porque também o desejo para o homem, né, ele é muito assim, ele é quantificável, ele não é subjetivo. Para a mulher ele é subjetivo. Por exemplo, assim, o homem, ele acha que se ele não tiver ereção, ele tá sem desejo, não é? Ele diz assim, tô sem libido. Se confunde, né? Não é? E muitas vezes ele tem desejo, mas a ereção também é um processo. Mais jovem é um processo mais rápido. Quanto mais idade, é um processo muito mais, como tu disse, as preliminares, o relacionamento. Uma coisa mais elaborativa, né? Uma coisa que... Isso, o relacionamento precisa também dessa coisa que tu falou, né? Desse olhar, desse cuidado, dessa
desse investimento do casal no relacionamento, né? É isso aí. E como a gente estava falando, eles não sabem como chegar nisso. Isso, né, contribui o fato de tu fazer exames, de tu mostrar para ele, olha, não, teus exames estão normais, né? Tuas métricas aqui tá tudo bem, a questão talvez seja o teu relacionamento, talvez seja a tua expectativa. É isso aí. Isso aí a gente vê direto. É isso aí. Muitos pacientes, tu resolve só isso aí. Conversando um pouquinho, explicando algumas coisas. Vamos fazer aqui uns exames para ver como é que tá. Vamos fazer um check-up, vamos ver como é que tá aqui a tua glicose, vamos ver como é que tá os teus hormônios, vamos ver umas vitaminas, ver como é que tá aqui, ó, a gente faz os exames, né? Tu olha aqui, a gente vê, não, tá tudo ok. Isso aí já tranquiliza o paciente, né? Muitas vezes é isso aí. Mas, claro, tem casos e casos, são casos mais complicados. Né? Você não vai conseguir desbloquear isso aí, né? Não vai conseguir trabalhar isso aí. Sim. Assim. Hoje, de quantos pacientes, assim, de 10 pacientes, quantos vêm com questões psicogênicas? Se tu fosse fazer assim nós nunca falamos sobre essa estatística, né? Mas hoje, assim, de 10 pacientes, né? Quantos vêm com questões que emocionalmente eles estão abalados, que talvez teria que trabalhar essa questão da intimidade do casal, que tu percebe que se eles investirem tempo na relação, se eles construírem mais intimidade, se eles começarem a trabalhar mais as preliminares, se eles começarem a não se centrar tanto, né, naquele momento íntimo, que eles só visam na penetração, que eles ficam ali esperando, né, será que eu vou ter ereção, será que eu não vou ter ereção, porque o homem também tem essa dificuldade, né, ele não consegue fingir, né. As mulheres, elas fingem, e isso tem um lado positivo e tem um lado muito negativo. Os homens, eles vêm com esse sofrimento justamente porque eles não conseguem, né, fingir, né? E para eles não tem como esconder, como se eles não tivessem desejo. Então, hoje, assim, de 10 pacientes que tu recebe, né, no consultório, que nem nós estamos aqui gravando agora de noite, né, e tu disse assim, olha, passei o dia atendendo pacientes, né? De 10 pacientes, quantos tu identifica que são questões realmente que não envolve uma questão biológica, né? O biológico, ele está sinalizando alguma coisa que o emocional não está bem. Sim. Né? Sim. Olha, Bárbara, cada vez parece que a parte psicogênica está cada vez sobressaindo mais. Eu diria talvez 50% ou mais. 50% ou mais. Acho, sim. E cada vez a gente atende cada vez pacientes mais jovens também, né? Os pacientes mais jovens, geralmente vai ser isso, né? Claro que é muito diferente, né, a abordagem de um paciente jovem, um paciente que tem 60 anos, que tem 70 anos, que é diabético, que é hipertenso, que é obeso, que é sedentário, que tem hiperplasia, próstata, que é fumante, que é tabagista. Então, mas assim, eu diria que cada vez mais a gente vê muito paciente assim, pacientes jovens, né, com essas queixas e não sei se é pela conjuntura, por isso, né, pelo estresse, por esse momento aí que a gente está vivendo, já há 2 anos, insegurança, às vezes insegurança do emprego, insegurança, né, na saúde, né, medo do vírus, essas coisas, tudo, isso aí com certeza influencia, né? Sim. Direta e indiretamente. E tu percebe uma mudança nessa intimidade dos casais também, assim, por exemplo, né, antigamente as pessoas não tinham tanto acesso a tantas coisas, né? Então elas não se comparavam tanto, né? E hoje, assim, às vezes os casais se comparam, os homens se comparam, as mulheres se comparam, né? Assim, tem uma exigência, né, tão grande em cima dos relacionamentos, né? As pessoas muitas vezes não conseguem mais viver aquela vida de casal, né? Assim, é tudo muito coletivo e também muito pouco valorizado o momento do casal, né? Aquela coisa assim que daqui a pouco os filhos dormem junto no quarto, né? Eu tive um paciente que ele tinha enteada dormindo junto no quarto e ele veio com queixa de disfunção erétil já faz muito tempo, eu não sei até se tu lembra dele que a gente avaliou ele junto.
E o que que aconteceu? Nossa, eu revirei aquele paciente, sabe? Sabe quando tu pergunta, mas será que é isso, será que é aquilo, será que é trauma, será que, né? Sim, Psicólogo sim. começa a perguntar tudo. Não, fiz os exames, acho que até foi tu que me encaminhou ele na época. E eu, nossa, mas que caso difícil, mas olha, a gente, né, conversava. E ele começou a me contar assim, que numa das vezes, ele disse assim, Bárbara, no motel eu tive ereção. E eu, opa, no motel? O que aconteceu no motel de diferente que não acontece em casa? Ou comecei assim, né? O que tem aí, né? Nossa, será que ele se libertou mais? Será que ele se permitiu Sim. mais? O que é que tinha acontecido? Ou tem uma relação normal com uma parceira e com outra Ah, não consegue, então, bloqueia. essa era uma vontade que ele tinha. Bárbara, eu vou testar. Testar. Eles querem testar, não querem testar? Ele dizia assim, Bárbara, eu vou testar. E eu dizia, calma, vamos lá, vamos com calma, porque se tu vai lá e dá certo, tu acha que o problema é tua parceira. Se tu vai lá e dá errado, tu acha que o problema é tu. Então, nas duas situações, tu sempre vai achar que tem um problema, entendeu? Aí, o que acontece? Conversa vai, conversa vem, tinha enteada dentro do quarto. Então, na verdade, aquela disfunção erétil, ela era protetiva. Porque teve uma vez que eles estavam lá no rally rola e aí a enteada estava sentada olhando para eles. E nisso ele perdeu a ereção e toda vez que, né, a enteada continuava dentro do quarto, toda vez que eles iam ter relações, ele não conseguia. Claro, porque ele ficava com aquele medo. Sim. E sabia, porque ele também era um pai de menina, e mesmo que ele não fosse pai de menina, mas ele dizia assim, eu fico imaginando a minha filha vendo isso. Jamais, Bárbara, jamais posso. E aí a gente foi trabalhando então a saída dessa menina do quarto. Mas tu vê como muitas vezes, né, é por isso que eu te perguntei, né, se os casais, né, se os homens, eles enxergam a solução para encontrar o caminho para a resolução disso quando é psicogênico, sabe? Porque muitas vezes eu falo muito para os psicólogos que o nosso papel é ajudar o paciente a justamente identificar isso, assim como tu faz lá. Vamos olhar teus exames, né? Vamos olhar a tua história, se é tabagista, se não é tabagista, se, né? O que aconteceu, se teve alguma doença crônica, né? Alguma situação, para que ele possa realmente ir descartando possibilidades. A gente também faz isso ali com ele. Isso aí. Né? Só que é um grande desafio, né? Hoje, Dr. Maurício, tu percebe assim que tu tem confiança de encaminhar, né? Tu tem uma rede para onde tu encaminha. Isso é uma coisa importante para ti, assim, ter, por exemplo, psicólogos que tu sabe, né? Tu sabe, tu encaminha para mim, né? Mas também, assim, a importância disso, né? Da gente trabalhar de forma em parceria, como tu estava falando, né? Tu identifica que isso é uma coisa importante e como é que fica o teu nome em jogo quando tu encaminha também alguém, né? Ah, sim. Não, mas isso aí, Bárbara, isso aí é uma coisa que é muito comum, né? Os médicos conversarem entre si, trocarem opiniões, dividir essa responsabilidade, né? Às vezes, isso aí é uma coisa que a gente é médico, mas não é Deus. Então, a gente não sabe tudo, né? Então, as coisas têm que ser abordadas por aqueles profissionais que estudam mais, né, em cada área. Uhum. Então, quando a gente identifica um problema mais psicológico, a gente vai ter que pedir o auxílio do psicólogo, né? Assim como o cardiologista, assim como o ginecologista, assim como o endócrino. Uhum. Isso é uma coisa muito tranquila. Eu não tenho o mínimo pudor de encaminhar. E os pacientes têm aceitado bem esse encaminhamento? Como é que eles enxergam essa coisa assim, nossa, vou ter que ir num psicólogo, doutor, mas não... Eles se queixam disso, eles aceitam bem? Não, de maneira geral, eles aceitam bem, sim. Eles aceitam. Agora, claro, a gente não sabe, assim, não vou te dizer exatamente quantos % daqueles que a gente encaminha que realmente vão. Chegam. Mas assim, dizer assim que não, eu não vou ir. Não, a maioria encara bem. Né? Tu acha que, assim, alguns até já sabem que é psicológico? Muitos sabem. Hoje mesmo eu já atendi. O paciente já chegou falando, doutor, acho que meu problema é psicológico. Acho que meu problema é psicológico. Mas é assim, assado. E qual era a justificativa que ele tinha, Maurício, assim, dizendo que era psicológico? Porque era um paciente que ele viveu muitos anos com a mulher,
Uhum. E ele se separou recentemente. Fazia uns Ah, 6 meses que ele se separou. Tá, ele se separou sim. e teve algumas relações, outros Isso, relacionamentos conheceu novos. Ela pessoas. também teve. E Tá. aí depois voltaram. Aí agora Voltaram. faz 4 meses que estão juntos de novo. Só que aí ele começou a falhar com ela. E aí ele acha que é porque ele pensa que quando se separaram, ele, Uhum. ele, ele podia arrumar outra mulher, ter Aham. outras relações, mas ela não. E aí ele ficou encucado com aquilo, e aí ele parece que ele não sente mais a mesma tesão pela mulher. Ele ficou achando que ela me traiu, né? Mas, bom, mas ele podia ter outra mulher, por que, que ela não podia ter outro homem? Né? Então, e ele já falando assim, não, mas eu acho que é isso. Ele já deu o diagnóstico dele. Né? Aham. Mas, né? Então é Aham. assim a abordagem. É. Não, e isso é muito interessante, né? Porque aí entra o papel do psicólogo mesmo, né? Né? É, tu vê Tu vê que. assim, é um cara que Hum, tem vontade, desejo, apetite tá. sexual, normal, ereções noturnas, ereção matinal, não toma nenhuma medicação, não é tabagista, cara novo, 39 anos, né? Uhum. Sempre foi normal, por que, que uma coisa de uma hora para outra vai acontecendo? Uhum. Né? É Exato. diferente assim aquele paciente que vem de longa data, sentido que vem falhando as ereções, né? Aí o cara, né, tu vê que ele não tem mais interesse, ele não tem mais ereções noturnas, ereção matinal, Uhum. né? Ele vem percebendo que cada vez mais está difícil realmente, né, de manter, de ter a ereção. Então, nesses casos assim mais insidiosos e que têm fatores de riscos associados, aí a gente já começa a pensar em realmente uma causa orgânica, né? Uma Uhum. causa orgânica, Uhum. né? Uhum. E dentro das causas orgânicas, os dois principais fatores, né? O fator neurológico, né? Não psicológico, neurológico, Neurológico. e a parte vascular, né? Isso. E aí tu vê todos Circulatório. circulatória, Aham. né? Que são os principais Sim. fatores etiológicos, né? É, tem uma coisa que eu gosto muito de explicar, né, para os pacientes. Eu explico do meu jeito, né? Mas eu explico assim para eles que a ereção, ela, o medo, né, de perder, né, de falhar, ele tá ligado a acionar no cérebro um sistema de perigo, né? Isso. Então, assim, quando aciona esse sistema de perigo, ocorre a contração dessas veias, então diminui o fluxo de sangue, que é o que precisa para ter, né, Isso aí eu ereção. falo muito para os pacientes, isso aí. Né? Quando tu tá ali no clima, nas preliminares, né? O cérebro ele vai mandar um sinal lá pro pênis. Dilata as artérias, abre as artérias Isso, cavernosas. Então vai abrir, vai dilatar as artérias e o sangue vai chegar ali no isso, corpo cavernoso. Quando ele dilata as artérias, ele comprime as veias. E aí o sangue fica ali. Só tá. que se não tiver uma vasodilatação boa, o pouco de sangue que chega no pênis vai sair pelas artérias, aí não mantém uma dilatação, uma ereção duradoura. Então, Entendi. o que, que interfere muito nessa vasodilatação? Adrenalina, por exemplo. Se o Adrenalina. cara tá tenso, tá nervoso, tá ansioso, ansiedade de performance, ele tá suando frio, ele Sim, está muitos muito, reclamam muito, com disso. uma expectativa muito grande para aquela relação, ele está com medo naquela relação, ele está com adrenalina. Né? Por que ele está suando frio? Por que ele está com as palmas da mão branca suando? Taquicardia, por causa da adrenalina. E o que a adrenalina faz? Vasoconstrição, fecha as artérias periféricas. E aí como é que vai ter a vasodilatação? Ele não Uhum. consegue. Então, esse é um dos mecanismos que poderia explicar, né, Isso. esse problema da disfunção erétil devido à ansiedade, Aham. estresse, né? Aham. Essas coisas assim, né? Sim, Falta de relacionamento. e uma das coisas que eu normalmente trabalho com eles é exatamente isso, né? Que eles precisam, na verdade, né, doutor Maurício, assim, conversar com esse medo. Porque é um negócio muito complexo, eu não sei como é que os médicos veem isso, né? Mas eu explico muito para o paciente que ele precisa aceitar, porque o que acontece? Normalmente, se o homem vem, né, com um medo, por exemplo, da falha, é porque ele já teve uma falha. Né? Ele já Sim, experimentou isso. ele Não já é uma teve. fantasia da cabeça dele. Ah, eu acho que. Não, ele É, já passou por aquilo. Então é um medo isso. muito real. Né? É. Então, quando ele começa de novo com esse medo, eu sempre explico para eles
que eles precisam conversar com esse medo e dizer assim, olha, não, tudo bem, eu sei, aconteceu, mas eu tô tratando com o urologista, eu tô tratando com a psicóloga, eu tô cuidando disso tudo, deixa aqui, deixa eu viver as coisas para depois eu, né, olha, todos os meus medos, todas as minhas questões estão sendo tratadas, mas isso é um grande desafio, por isso que a gente faz, né, N sessões para poder justamente preparar o homem e até preparar a mulher, né? Porque muitas vezes a mulher acha assim, ah, não, ele não quer de novo. Não, muitas vezes o homem vai começar, ele não tem ereção ainda nas preliminares. Ele vai ter se tá tudo 100%. Quando a coisa não tá 100%, ele vai começar e ele não vai ter ereção ainda e à medida que ele vai relaxando nessas preliminares, vai se permitindo, vai desligando esses pensamentos todos, ele vai se entregando para aquela experiência e vai ficando muito mais disponível, né, para poder se conectar. E nesse sentido a mulher realmente ela é muito importante, né, Maurício? Porque senão a mulher fica assim, ah, cadê? Ah, não tô vendo, não tô, né, tu não tá com ereção. E aí, quando é que vai ter ereção? Como é que é? Tu não tá com vontade? Sim, tu tá me traindo? Isso aí. Muitas mulheres acham que é isso aí. Então, na verdade, por isso que é importante ter o casal, consultar e ter essa explicação aí, né? Isso. Para elas saberem o que é normal, o que não é normal, né? Isso, exatamente. Porque é isso aí, o homem ele vem consultar às vezes só porque não tem uma ereção ao mínimo estímulo, mas não é isso, assim. Não, isso, tem uma fantasia, talvez né? quando ele tivesse 20 anos, tudo bem. Uhum. Só pensou, né? Não precisa nem de muito estímulo. Só olhou. Só olhou, já deu. Mas depois não é mais assim, né? E às vezes precisa só isso aí, alguém explicar como é que funciona as coisas, como é que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Isso, e até do relacionamento de mais tempo, né, Maurício? Essa coisa do tempo da relação, né? Do tempo do relacionamento do casal, né? Uhum. Isso aí é uma coisa muito interessante, né? O casal, quando tá ali nos primeiro ano... Na paixão... É aquela mil maravilhas, né? E ao longo do tempo a coisa vai esfriando, né? Uhum. Então isso aí que o casal tem que saber driblar, né? A rotina, né? Não deixar o relacionamento esfriar, né? Então isso é muito importante para o relacionamento poder sobreviver, né? Porque nunca vai ser aquela euforia, aquela paixão do início, né? Uhum. Mas o casal tem que ir fazendo coisas novas, tem que ir conhecendo a parceira, tem que ir botando uma pimentinha na relação todos os dias, né? Para não cair na monotonia, né? E não esfriar o relacionamento. Isso, eu costumo falar assim para eles que o relacionamento é como se fosse uma planta, né? Tu precisa regar essa planta, tu precisa cuidar, de vez em quando tu precisa trocar terra, adubar, né? Trocar de lugar dentro da casa aquela planta, porque senão ela não vai realmente sobreviver ao tempo, às mudanças, às estações que vão mudando, né? O relacionamento é uma coisa muito dinâmica. A gente fala assim, né, que o casamento, ele é o filho mais velho do casal, sabe? Que se... O que tu faz por um filho, né? Por um filho tu faz quase tudo. Então, por um casamento também tu precisa fazer para manter. Porque, na verdade, a gente não aprendeu isso, né? Aprendeu, assim, que o relacionamento... Né, lá nos contos de fadas, depois que o príncipe encontra a princesa, que eles casam, eles não mostram o resto da história, eles só mostram até o começo. Só ali, né? E viveram felizes para sempre. Mas não, na verdade eles precisam desse tempo, né? Então, assim, essa coisa de que o casamento é o filho mais velho do casal e de que o felizes para sempre é trabalhoso, exige, né? Exige mesmo. Doutor Maurício, assim, eu quero te presentear com 2 livros, né? Vou até mostrar aqui pro pessoal também 2 livros que os alunos do meu curso escreveram e eu não tinha tido ainda a oportunidade de te encontrar pessoalmente, então eu quero te presentear, assim, agradecendo por toda a contribuição que tu já deu para os meus alunos, né? Por toda a contribuição, assim, de poder entender, né, esse papel do psicólogo, né, dentro desse trabalho de vocês, né, que nem tu contou assim, de 10 pacientes, 5 ou mais vêm com questões emocionais. Então, no momento que tu recebe essa demanda e que tu
sinaliza, olha, isso é psicológico, trabalha, tem como resolver, né? Assim, tu ajuda, tu faz tem uma missão muito bonita aí, né? Assim, de ajudar a pessoa, exatamente, de ajudar a pessoa a encontrar esse caminho. Então, eu quero te presentear com esses 2 livros, né? Onde a gente fala sobre a questão da intimidade mesmo, né? Intimidade humana. São todos psicólogos que escreveram e que com certeza daqui a um pouco até, né, vai trazer mais informações ainda lá para o teu consultório, né? Pode indicar para os pacientes também. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito independente dos psicólogos, né? Eu que organizei. Então, quero te deixar esse... foram colegas? Isso, do curso? São alunos do curso, exatamente, todos psicólogos, alunos do curso. E a gente já está aí com mais livros no forninho, né? Já saindo também. Legal, mas é um tema do qual a gente é apaixonado e se dedica muito, né? Para que as pessoas possam viver mais felizes, né? Essa é a minha missão. Sim. Eu ajudo os psicólogos a transformarem a intimidade dos casais e assim a vida fica muito melhor, né? Desses casais, porque eu tenho um limite. Tu sabe que tu também tem um limite, né? Como tu estava falando. A gente tem um limite enquanto profissional. E quando tu leva esse conhecimento para outros profissionais, são outras pessoas que vão ser ajudadas e a gente ajuda de uma maneira indireta várias pessoas a mudarem a sua vida, né? Porque a intimidade do casal é algo que é muito importante na vida de uma pessoa, né? A gente fala que a intimidade ela é um dos 4 pilares na qualidade de vida das pessoas, junto com o trabalho, com o lazer, com a família, tá a intimidade. Então, né, como tem impacto isso na vida da pessoa, né? É verdade. Então, quero te agradecer muito, uma forma de te agradecer por toda a contribuição também que tu tem trazido e pela confiança no meu trabalho e também nos meus alunos e dizer assim que a gente também está sempre à disposição para trocar, para aprender cada vez mais, né? Assim, me lembro das aulas também, tu falando, né, das próteses, que também é uma coisa tão interessante, né, tão nova para nós psicólogos, mas aí nós vamos falar mais sobre isso no curso mesmo, né? Então, assim, muito obrigada pela tua consideração, pelo teu tempo, né? Tenho certeza que vai contribuir muito, né? E para quem está aqui assistindo a gente até agora, se gostou desse vídeo, dá um like, né? Deixa os teus comentários sobre as tuas experiências também com relação a parcerias e com relação ao atendimento dos homens, né? Dentro dessa questão da intimidade dos casais. Te inscreve no canal, ativa as notificações aí no sininho e acompanha os nossos próximos vídeos.